Hoje a gente vai conversar com a professora Daniela Torres, aqui do CEUB. Ela é professora de Direito, mestre em Direito Processual Civil e especialista em Direito Médico. O nosso tema é sobre o caso recente do médico anestesista Giovanni. Bem, trataremos agora sobre esse médico anestesista, o Giovanni, tudo o que afetou quanto ao direito das mulheres, o conhecimento, o direito de ter acompanhante. Vamos falar um pouquinho sobre isso. A nossa primeira pergunta aqui para a doutora é quais são os direitos da mulher durante o parto e o pós-parto? Vamos lá. Nós temos uma lei que protege ali a mulher no sentido de ter um acompanhante nas situações do pré-natal, durante o parto e o pós-parto. Deixando claro que o acompanhante é a pessoa que a gestante indicar. Não obrigatoriamente tem que ser alguém da família. E vamos pensar no seguinte, se nós temos uma lei que trata sobre esse assunto, é porque algo já aconteceu. As leis, elas surgem conforme a necessidade da sociedade. Então, a sociedade já via uma necessidade de uma pessoa acompanhando a gestante para garantir os direitos da gestante, segurança, bem como também do bebê que está nascendo. Então, essa lei garante ali nas situações de pré-natal, na situação do parto e do pós-parto, ali um acompanhante em todos os momentos. Se o médico, que a gente viu aí nas notícias, ele pediu para sair, aquele acompanhante, ele tem que ter um discernimento para verificar se realmente tem que sair ou não. Depois desse caso triste, muitas pessoas estão cada vez mais preocupadas se podem ser vítimas ou não de um caso tão horroroso como esse. Como que alguém pode saber se está sendo vítima ou não? O importante nesse momento é que o acompanhante e a gestante saibam como proceder, Então, o conhecimento quanto aos direitos de um e de outro é muito importante nesse momento. A gestante, ela quando determina ali o acompanhante, quem vai acompanhar, esse acompanhante tem que ficar atento dentro das situações. É claro, às vezes o acompanhante, ou melhor, na grande maioria das vezes, ele não é um especialista, ele não é um médico. Então, é o marido, o companheiro, a companheira, a mãe, ou até um filho mais velho. Então, essas pessoas têm que só se atentar se tudo que está acontecendo está correndo dentro da normalidade. A gente consegue, dentro de um ambiente, verificar se há uma tensão, se há ali uma preocupação maior. Se não há uma tensão e uma preocupação maior ali com o paciente, no caso a gestante, então mantenha-se dentro do acompanhamento. Outra pergunta que surge é como que você consegue se proteger dessa violência obstétrica, E aqui denunciar, se for o caso de, infelizmente, acontecer alguma coisa. Bem, a primeira coisa para a gente se proteger como ser humano é conhecimento. Então, a gente precisa ter conhecimento, A gestante, quando ela descobre que é gestante, ela vai fazer o pré-natal e ela vai receber a caderneta dela de gestante. Na própria caderneta de gestante, que é entregue pelo todo o Sistema Único de Saúde, ou até em clínicas particulares, hospitais, também é entregue a caderneta da gestante, tem ali todos os direitos da gestante e do bebê quando nasce. Então, é importante que leia com calma. O acompanhante também tem que fazer essa leitura, que é a pessoa que vai acompanhar a gestante ao longo de toda essa trajetória, pelos 9 meses e no pós-parto, também tem que fazer a leitura dos direitos ali da gestante e do bebê quando nascer. Então, o conhecimento, a melhor arma para a gente se proteger, vamos falar dessa forma, é o conhecimento. Então, busque informações. Hoje nós temos acesso aí à internet, É claro que a população mais carente às vezes não tem, mas busquem essa informação. Conversem com o médico de vocês, as gestantes, quando da consulta, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, o que é direito de cada gestante. Armado desse conhecimento, quando verificado que ocorreu algo que foge do normal,
Como que deve ser feita uma denúncia? Primeiro, ao hospital. O hospital tem o diretor. Então, tem que correr o diretor do hospital para que ele tome ciência daquela situação, né, que traz ali um prejuízo para aquele paciente, no caso, a gestante. Além da denúncia no próprio hospital, seja público ou particular, tá? Seja numa clínica também, seja num posto de saúde, vá ao responsável direto ali. Saindo da figura ali do hospital, a denúncia ela deve ser feita também nos conselhos de medicina. Então, todos os estados têm os conselhos regionais de medicina e onde deve ser feita a denúncia quanto ao profissional ali, o médico. Da mesma forma, corra para uma delegacia e faça um boletim de ocorrência. Então, no caso, aqui estamos falando da mulher, estamos falando da gestante, vá para a delegacia da mulher. Não tome banho. Porque se algo aconteceu com você, se algo aconteceu com o seu corpo tem que ser investigado. Ele passa a ser ali um corpo de delito e precisa ser feito o exame. Por mais que a vontade que a gente tem de tomar um banho para limpar, não faça isso. Vá primeiro à delegacia, faça o exame no IML de corpo de delito, para daí você ter provas em razão do ato sofrido momentos antes. E tendo em vista que muitas vezes a imagem do médico é vista como autoridade, né? Como é que o familiar e o paciente eles conseguem garantir esses direitos dele num momento tão delicado quando você acha que você não tem voz? Bem, como a gente já falou aqui, realmente o médico, né, principalmente o cirurgião, o anestesista, eles são autoridades dentro de uma sala, dentro de um centro cirúrgico. Essa autoridade, ela pode vir a ser questionada se aquele que está acompanhando ou a própria gestante, se tiver em condições, não anestesiada ao máximo, que nem a gente viu aí nessa situação, pode questionar o que está acontecendo, por que eu preciso sair. Então, é como a gente falou antes, conhecimento é a arma, é como a gente consegue questionar, né? Então, por que eu tenho que sair? Por que eu não posso ficar aqui? Eu sou acompanhante, então eu tenho o direito de saber o que está acontecendo. Qual é a responsabilidade do hospital nos casos de violência obstétrica e no caso desse estupro em específico? Qual a responsabilidade do hospital? Bem, vamos lá. A responsabilidade do hospital, quanto a uma responsabilidade civil, ela é objetiva. Então, basta que ocorra algo ali numa atividade do médico, o hospital ele é responsável objetivamente. Ou seja, se ficar caracterizada uma atitude, uma ação do médico que gera responsabilidade, a do hospital, ela já acontece objetivamente, tá? Simplificando aí a situação toda. Então, não importa se é um estupro ou se é uma situação mais simples, o hospital, ele tem responsabilidade sim. E não importa se é um hospital público ou um hospital privado, ok? Ele é responsável objetivamente por aquilo que aconteceu com o paciente. É o que a gente chama numa relação de consumo de risco do serviço. Então, quer prestar esse serviço? Ok, mas tem esse risco. Se acontecer algo dentro do seu estabelecimento, seja hospital público ou privado, o hospital ele vai ser responsabilizado objetivamente. No caso do hospital, se tem responsabilização, sim, tem uma responsabilização civil, sim, tá? O hospital pode, quem denunciar, entrar com uma ação contra o hospital para que haja uma indenização. Quando a gente trata aqui, né, que a gente está falando de responsabilização civil, a gente fala de indenização monetária, ou seja, um pagamento pelo hospital, uma indenização ali, no caso para a gestante, e em razão de toda a situação ocorrida, seja indiretamente pelo pai da criança que teve que sair ali na qualidade de acompanhante, ou seja, até pelo fato da criança, porque ela não vai poder amamentar a criança nos 3 primeiros meses, e a própria mãe, né, que sofreu diretamente o ato ali do estupro. Então, a responsabilização do hospital, claro que há.
né, principalmente em âmbito civil. E nesse caso específico, quais são as punições que o hospital e o médico podem sofrer? Bem, quanto às punições, nós temos 4 situações quanto ao médico. Ele sofre punição criminal, punição administrativa junto aos conselhos de medicina, ele sofre punição civil, uma responsabilização civil, e se for servidor público, também um processo administrativo. Na criminal, a pena que pode chegar mais ou menos a uns 25 anos aí de prisão, por ser um crime hediondo. Na administrativa, junto aos conselhos, ele pode vir a perder o CRM, né? A cassação ali da autorização da prática médica. Isso, inclusive, já aconteceu provisoriamente, junto ao Conselho Regional de Medicina. Na responsabilização civil, o médico, quando dá condenação, tem que ter um processo, passar por toda a tramitação processual, ele vai pagar uma indenização para aqueles que sofreram dano em razão do ato dele. E na administrativa, junto ao órgão que ele é servidor público, ele pode, inclusive, ser demitido. Já quanto ao hospital, o hospital ele sofre ali a indenização civil, que é objetiva, que a gente já até comentou aqui, e também, dependendo da situação, os conselhos de medicina, eles podem ali determinar que aquele setor do hospital, junto com a Secretaria de Saúde e o Ministério da Saúde, aquele setor do hospital passe por um ajuste ou deixe de existir porque não tem uma capacitação, não tem uma competência ali para prestar um bom serviço. Então, são essas as consequências do ato deste médico. E a senhora vê algum tipo de diferença entre o setor público e privado nessas condenações? As condenações dos conselhos, as criminais e as de responsabilização objetiva, elas vão para os hospitais, para os médicos diretamente. Então, não importa se é público ou privado. O que pode acontecer ali que tenha mais quando o médico é servidor público, aí ele pode vir a deixar de ser servidor público. Mas a condenação acontece tanto em âmbito privado quanto em âmbito público. Por fim, a senhora acha que as entidades CRM e CFM agem com rigor devido nesses casos? Sim. Tanto os conselhos regionais de medicina quanto os conselhos federais de medicina têm trabalhado muito nos últimos anos. A gente vê um aumento em âmbito administrativo, ou seja, junto aos conselhos, de processos tramitando em razão das denúncias de mais de 180%. Isso eu falo dos últimos 10 a 15 anos. Tá? São informações que constam ali nos sites dos conselhos e do Conselho Federal. Então, eles têm trabalhado muito. E se a gente buscar na própria legislação que comanda os conselhos, vê que a fiscalização, para que haja uma boa prestação de serviço médico, é o foco deles, né? Então, sim, eles estão trabalhando nesse sentido e eles têm trabalhado, sim, para que se mantenha ali uma boa prestação de serviço médico. Muito obrigada, né? Esse foi a nossa entrevista com a doutora Daniela Torres sobre os casos de violência obstétrica contra a mulher nos hospitais. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço aqui ao CEUB e direito médico é um assunto em ascensão, então nós podemos aqui sempre trabalhar, sempre pensando nos pacientes, na relação entre os médicos e os pacientes, para aprimorar sempre essa relação.